Lucas, capítulo de número 7, verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: Jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por este culto, por este domingo, por esta ceia, por este mês que inicia. Nós consagramos ao Senhor os nossos planos, o nosso caminho, a nossa mente, o nosso coração, as nossas mãos, Senhor, tudo que tocarmos, realizarmos, tudo que pensarmos, aonde os nossos pés nos levarem, Senhor, que sejam induzidos, conduzidos, orientados pelo Teu Espírito, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor que se manifesta, Senhor, no ensino, naquilo que o Senhor revela aos nossos corações, e porque a Tua palavra está no nosso coração, a gente não peca, Senhor. Então coloque, Senhor, a Tua palavra dentro de nós, e que ela possa gerar frutos para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Desde os primeiros passos, compreensão da palavra de Deus, da eternidade, do Evangelho, logo que a gente começa a caminhar no Senhor, nós temos uma consciência de vida eterna. Nos é ensinado, e essa é a base da nossa fé, de que a vida, ela é eterna. Que essa vida, ela é passageira, não só no sentido de passar rápido, mas de que ela é de fato uma passagem. Nós aprendemos desde o começo que nós somos nesta terra peregrinos e forasteiros. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 11, ele inclusive insiste, ele diz assim: eu insisto com vocês, meus amados, insisto com vocês que como peregrinos e forasteiros nesta terra, neste mundo, vocês se abstenham de todas as paixões mundanas e de tudo aquilo que milita contra vocês na carne e que tenta destruir o propósito que é eterno. Como que ele insistia para que nós nos abstêssemos de tudo aquilo que pode nos corromper, nos contaminar, que guerreiam na nossa carne, as coisas materiais, as coisas triviais, as coisas desta terra. Como que a gente milita contra isto, se mantém forte contra isto? Tendo uma consciência de peregrinação e de que somos forasteiros, para que não nos apeguemos às coisas desse mundo. As coisas desse mundo, elas são necessárias, elas são para ser desfrutadas, elas são para ser conquistadas. Quando na nossa trajetória e no nosso caminho nós nos deparamos com elas e podemos nos beneficiar delas. Então não há problema nenhum você conquistar, você crescer, você avançar, você chegar a lugares e desfrutar de coisas que nesse mundo tem. O problema é quando isso é feito a qualquer custo, principalmente a custo de vida humana, ao custo da saúde, ao custo da destruição de pessoas que para você e eu chegarmos aonde chegamos,
tivemos que sepultá-las, tivemos que destruí-las, tivemos que prejudicá-las. Então todas as vezes que a gente se apega às coisas desse mundo e a gente perde a consciência de que somos forasteiros e peregrinos, nós fazemos qualquer coisa para ter o que o mundo pode oferecer. E aí nós começamos a destruir aquilo que de fato nós vamos levar. Porque quando nós estamos no Evangelho, o Evangelho começa a nos conscientizar, a gente entende, percebe que o que nós vamos levar desta vida é o amor que construímos, são as pessoas que conquistamos, são as vidas que nós alcançamos. O que nós vamos encontrar do outro lado são as pessoas que cruzaram o nosso caminho, que fizeram parte da nossa história. Então não vale a pena conquistar as coisas dessa terra sob o preço da morte de quem quer que seja. Conquistou riqueza material, mas destruiu a própria família, porque o preço a ser pago para conquistar aquilo foi a negligência, foi a incompetência, foi o afastamento, foi deixar os seus para trás. Não vale a pena conquistar qualquer coisa que seja ao preço da perda de uma amizade sincera. Não vale a pena conquistar qualquer coisa que seja ao preço da tua própria saúde, da destruição da tua qualidade de vida, que não são coisas, é o bem-estar interior, pessoal, particular, a saúde, a consciência tranquila, o coração pacificado, a paz interior. É deitar no travesseiro e saber que o que você tem é lícito, é honesto, é favor de Deus, sem ter que ter passado por cima de ninguém, ou ter enganado ninguém. Só quem tem uma consciência de peregrinação, desfruta das coisas dessa vida, sem perder o que de mais valioso nós podemos levar daqui para lá, que são os amigos que fizemos. Jesus ensina isso. Jesus em Lucas vai dizer assim: use a riqueza deste mundo ímpio para fazer amigos. Olha Jesus dizendo: use a riqueza deste mundo ímpio para fazer amigos, de modo que quando elas acabarem, estes os recebam nas moradas eternas. Tem gente que usa a riqueza desse mundo para fazer inimigo. Arrumou muita confusão para desfrutar de coisas triviais, passageiras, que a traça vai corroer, a ferrugem vai corroer, o mundo vai ficar aí, vai se destruir. Como diz aquela frase popular, caixão não tem gaveta. Então, com uma consciência de peregrinação, você vai desfrutar de todas as coisas. Você vai conquistar tudo que puder conquistar dentro desse limite. Estou conquistando, estou desfrutando, estou avançando, mas é para uma jornada apenas, é um período, é uma caminhada que eu estou atravessando aqui, mas não vale a pena eu sacrificar, eu arriscar a eternidade por um lapso temporal, um momento que é transitório. Porque por mais que a vida seja de 80, 90, 100, 120 anos talvez, há já indícios de que a ciência está evoluindo de tal forma que nós vamos viver mais de 100 anos, ainda assim, o que são 100 anos? Diante da eternidade. Então entenda, por mais que você e eu passemos 100 anos sobre essa terra, 120 anos, com capacidade de conquistar e avançar, ainda assim somos peregrinos, ainda assim somos forasteiros, ainda assim estamos num caminho, numa jornada. O escritor de Hebreus vai dizer assim:
a minha pátria não é aqui. Jesus declarou assim: o meu reino não é daqui. Então nunca perca essa consciência, nunca perca essa identidade. É como se você fosse um estrangeiro, é como se você estivesse fazendo uma turnê, uma viagem por alguns países. Mas essa viagem tem data marcada, uma hora você vai voltar para casa. E o céu não é destino, o céu é origem. Nós de lá viemos e para lá voltaremos, nós estamos peregrinando. Nós estamos atravessando um tempo, é uma jornada, é um caminho. É um caminho que precisa ser trilhado. Foi por isso que Jesus declarou: eu sou o caminho. Porque há de se entender isso também. Nessa jornada de peregrinação, só existe uma forma de você voltar para casa: andando num único, vivo e poderoso caminho, e ele se chama Jesus Cristo. O caminho que nos conduz ao Pai. O caminho que precisa ser, de fato, trilhado. Nesse caminho, você pode ter certeza, tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito, o caminho vai promover. Nesse caminho não vai faltar pão, nesse caminho não vai faltar água, nesse caminho não vai faltar vestes, nesse caminho não vai faltar recurso, neste caminho não vai faltar provisão, neste caminho não vai faltar nada que seja necessário para tu e a tua casa e a tua descendência ser abençoado em nome de Jesus. Você não vai precisar destruir a vida de ninguém, você não vai precisar matar ninguém, você não vai precisar perder a saúde, você não vai precisar se flagelar. Você vai desfrutar, você vai usufruir, mas tenha essa consciência: sou peregrino, sou forasteiro, vou me abster de tudo aquilo que tentará me corromper, porque por mais que estamos caminhando sobre Jesus, um caminho iluminado, reto, aplainado, que está nos conduzindo para a Nova Jerusalém, para o lugar de encontro com Ele, aonde nós habitaremos, e lá há muitas moradas, como Ele declarou. Esse caminho, ele está traçado no mundo, e no mundo tem muita distração. Mas entenda, o mundo não é o nosso lugar. Jesus disse assim: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, mas eis que eu vou preparar lugar, e quando estiver pronto eu voltarei, para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. Forasteiros e peregrinos, lembre-se disso. Quando você estiver muito apegado a qualquer coisa que seja natural, material, transitório, lembre-se disso. Quando você estiver pensando ou sendo seduzido a pagar qualquer preço que seja para ter algo que é transitório, principalmente quando esse preço for preço de sangue, de vidas, de inocentes, ou a tua própria vida. Agora existe um caminho. O caminho é muito maior do que 12 meses de um ano. O caminho é uma vida. Alguns já passaram alguns 12 meses nessa vida, já estão percorrendo o caminho da peregrinação, da jornada da vida há um certo tempo, já com maturidade, experiência, e ainda não chegaram aonde precisam chegar, mas já avançaram uma boa caminhada. Outros estão iniciando a jornada da vida. Mas imaginemos que no dia 1º de janeiro nós zeramos o odômetro e determinamos um checkpoint no dia 31 de dezembro. Então nós estamos dentro do ano de 2025 e no dia 1º de janeiro a gente estabeleceu: aqui eu estou zerando o odômetro nessa minha jornada que é muito maior do que 12 meses, mas dentro desses 12 meses
tem planos, tem projetos, tem expectativas, tem ideias, tem coisas que eu escrevi, que eu orei, que eu consagrei, que eu imaginei, que eu pensei, que eu estou produzindo para vivê-las. Se possível ainda dentro deste ano, mas pelo menos estabelecer as bases, as diretrizes, as colunas. E do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, em nome de Jesus, eu vou viver isso. E se você fez isso, hoje no dia 6, hoje é dia 6, né? Hoje dia 6 de julho, significa dizer que você e eu já passamos da metade do caminho. Já passamos. Matematicamente falando, voltar atrás não faz sentido. Porque é mais longe hoje você voltar atrás do que você seguir adiante. Paulo em Romanos 13, ele usou uma expressão dizendo assim: é hora de vocês entenderem o tempo que vivem e despertarem do sono que dormem, porque a nossa salvação agora está mais próxima do que quando cremos. Paulo estava falando de um âmbito espiritual, da salvação, da vida eterna, do reino de Deus, mas trazendo para esse contexto aqui do ano de 2025, você está mais próximo agora da concretização do que você planejou do que voltar atrás. Então não vale a pena, matematicamente é inviável. Entretanto, você conhece pessoas e eu conheço pessoas que vão desistir. Talvez você esteja sendo tentado a desistir agora, nesse momento. E você tem inteligência. Não se trata de falta de inteligência. Tem gente que vai desistir, não é por falta de inteligência. É óbvio que já passamos da metade. Por que desistem então? Por causa de um fenômeno extraordinário, que há de ser estudado, mas é um fato. Nós desistimos muitas vezes por conta do conforto que nós temos naquilo que é familiar. Por mais que seja mais longo, o fato de você já ter passado por esse caminho, o fato de você já conhecer a trajetória que te trouxe até aqui, o fato de você já estar acostumado, já lhe é familiar, por ser familiar, de certa forma é confortável. Por isso que você vê pessoas confortavelmente sofrendo. Se confortaram na angústia, no sofrimento, na dor que sentem, porque o novo, o que vem adiante, é desconhecido, é temeroso. O fato de saber que nós já passamos da metade do caminho e já estamos mais próximos do fim, do percurso, do destino aonde nós planejamos, não significa dizer que será mais fácil. Talvez seja ainda mais difícil. Talvez o período que você falta agora para chegar aonde você precisa chegar é curto. No que diz respeito ao caminho, à jornada, falta pouco. Só que esse pouco talvez seja ainda mais difícil do que já foi até aqui. Porque não há garantia de facilidade, o que há garantia de vitória, de conquista. O que há garantia é que o Senhor está conosco. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e eu estarei com vocês, eu andarei com vocês. Só que esse curto período ainda pode ser, não significa que será, mas ainda pode ser. E o desconhecido, não saber se vai ser fácil, se não vai, se ainda tem mais dificuldade ou não. Quer saber de uma coisa? Eu já sofri pra caramba até aqui, mas eu de certa forma, eu me acostumei. Esse sofrimento eu conheço. E aí você se conforta. Outro dia eu estava lendo uma frase que eu não lembro direito como é que ela terminava, mas ela dizia alguma coisa mais ou menos assim: tem gente que se Deus curar, ela morre. Porque a vida dela está em torno do seu sofrimento.
ela só fala daquilo, ela só é notada por causa daquilo, ela só se sente acolhida por causa daquilo. A comiseração que ela desperta, a misericórdia que ela desperta, a atenção que ela desperta por causa do sofrimento que ela tem, se Deus a curar, ela morre, porque perde o sentido de vida. Está confortável na dor. Quanta gente você conhece que é assim, está dessa forma? Mas engraçado, o Senhor nos desafia a avançar. O Senhor nos desafia a não nos confortarmos, nos desafia a continuarmos mantendo o olhar fixo no que está adiante de nós, nos desafia a termos um alvo, e determinarmos que vamos chegar lá nesse alvo, e voltar atrás, não pode ser uma opção. Continue avançando, continue procurando lugares mais elevados, porque não se trata apenas de uma caminhada, se trata de uma caminhada que o nível vai se tornando cada vez mais elevado. Deixa eu te fazer um desafio, de agora até dezembro, suba o nível, não se conforte aonde você está, muito menos retroceda, mas determine subir o nível. Olha o que diz Paulo aos Colossenses: visto que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se agora às coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Cresça, se desenvolva, avance, suba. O texto que nós lemos diz que Jesus estava indo para uma cidade chamada Naim. Logo depois ele foi, diz o texto. Logo depois ele foi para Naim, saindo da onde? De Cafarnaum. E Cafarnaum significa vila de conforto. Cafarnaum é uma cidade que está às margens do Mar da Galileia. Nós estivemos lá em Israel no ano passado, muitos que estão aqui foram conosco em Israel, e uma das coisas que mais nos impressionou lá, e que sempre me impressiona todas as vezes que eu vou, é que Israel é uma terra inóspita, um território extremamente acidentado, desértico, rochoso, muitas montanhas, mesmo nas áreas mais floridas, com pastagens, montanhas, terreno muito acidentado e elevado. E uma das coisas que nos impressiona quando nós vamos lá é voltar atrás da mentalidade e pensar: olha o que Jesus fez, junto com seus discípulos, 3 anos e meio percorrendo essa terra de norte a sul, de leste a oeste, a pé, sem a tecnologia dos nossos dias. Nós no ônibus com ar-condicionado, sobe e desce do ônibus, a gente estava cansado. Jesus do lado de fora andando, não tinha nem tênis bom para andar, não tinha nada, sofria, mas avançava, conquistava, percorria, determinava. E aqui nesse texto ele sai de Cafarnaum e vai para Naim. Cafarnaum está à margem do Mar da Galileia, uma cidade que significava vila de conforto. O Mar da Galileia está a 213 metros abaixo do nível do mar. Naim está a 200 metros acima do nível do mar. Ou seja, Jesus tinha um percurso de 50 quilômetros entre Cafarnaum e Naim, subindo 400 metros, morro acima. Mas ele decidiu subir o nível. Naim significa formosura. Aqui embaixo tem conforto, aqui em cima tem formosura. O que você escolhe? Conforto ou formosura?
talvez seja confortável você ficar onde você está, mas tem coisas mais eficazes, excelentes, belas, melhores aqui em cima. E se a mente ficar nas coisas da terra, se a mente ficar nos planos terrenos, se a mente ficar nas coisas naturais, nós não chegaremos a esse lugar. E o desafio do Senhor é: suba, saia da vila do conforto e vai para o lugar da formosura. E você não vai sozinho, eu estou indo com você e está indo uma multidão junto com você. Porque Jesus sai da cidade, sai ele, sai os seus discípulos e sai com eles uma multidão. E a Bíblia ainda usa um superlativo. Não era só uma multidão, era uma grande multidão. Lucas faz questão de dizer, multidão por si só já é muita gente, mas ele faz questão de dizer que era uma grande, uma imensa, uma numerosa multidão. E eles resolvem sair dessa área do conforto, dessa vila de conforto, e resolvem subir a montanha, 400 metros morro acima, 50 quilômetros, que naqueles tempos, pode colocar aí 2, 3 dias de caminhada, talvez até mais, porque na multidão haviam crianças, haviam pessoas com dificuldade motora, mobilidade, o passo, como Jacó que saiu peregrinando, e foi no passo dos mais lentos, e não no passo que ele podia. Jesus provavelmente ia no passo dos mais lentos, mas ainda assim, decidiu subir, elevar-se. Em nome de Jesus, de hoje até dezembro, o Senhor vai te colocar no lugar mais elevado. O Senhor vai te pegar pela mão e vai dizer: não volta atrás, é matematicamente inviável. Talvez seja confortável porque você já conhece o caminho e você já é familiar. O que eu tenho para apresentar ainda é desconhecido, mas eu vou te levar para um lugar de formosura. Eu te pego pela mão e te levo para cima. Te levo a coisas mais elevadas. Suba o nível. 3 áreas da sua vida, da minha vida, da nossa, que nós podemos subir. Primeira área é a área espiritual. Espiritualmente falando, existe um tempo favorável de um poder sendo liberado, de algo extraordinário da parte de Deus acontecendo, e quem vai discernir as coisas espirituais são os espirituais. Quem vai discernir as coisas espirituais dos últimos tempos são aqueles que estarão mais sensíveis às coisas espirituais. E estarão mais sensíveis às coisas espirituais aqueles que se desenvolverem espiritualmente. Subir o nível no que tange a oração, no que tange ao conhecimento da palavra. Subir o nível no que tange as coisas espirituais, a interesse e fome pelas coisas que são para além dessa terra. O crescer no conhecimento e na graça do Senhor, como o Senhor nos motiva a fazer. Aquela Bíblia que você tem e que você até hoje nunca leu e sempre diz que vai ler, de agora até dezembro dá tempo. Dá tempo. Eu me lembro quando eu me converti. Eu li a Bíblia inteira em 3 meses. 3 meses. Se você ler 4 capítulos por dia, você vai ler em 1 ano. 4. Então daqui até lá, se você ler 8 por dia, dá conta, você vai dar conta. E 8 por dia não é tanto assim não, tá? É meia hora de manhã, meia hora de noite. Meia horinha, levantou de manhã, um devocional, meia hora. Você vai ler. Chegou de noite, consagra ao Senhor o dia, mais meia horinha. Você vai ler. Você só não consegue se você não quiser subir o nível. É confortável chegar em casa e assistir. O que está passando agora na Big Brother? Não está em época de Big Brother, né? Fala aí, você sabe o que está passando na Globo agora? A Copa está boa, né, gente? Eita glória. Depois do joguinho da Copa, dá tempo. Dá tempo. Cresça espiritualmente. Olha Davi, 1 Samuel capítulo 16, verso 18. Davi era um simples pastor de ovelhas.
E Deus queria elevar Davi para um novo cargo, um novo lugar. E o lugar era a sala do trono de Saul. Davi já havia sido ungido rei de Israel pelo Senhor. Mas ele não foi ungido e sentou-se no trono. Ele foi ungido e levou mais de 15 anos para ele se assentar no trono, porque ele precisava ser preparado para o trono. Há uma diferença entre uma unção e o tempo que você vai viver aquilo que o Senhor te ungiu para viver. Durante esse tempo você precisa se elevar, você precisa se desenvolver, você precisa crescer. Tem coisas que o Senhor vai fazer daqui a algum tempo, a promessa está aí. Mas viver pela fé é viver na direção de, se você receber uma palavra, você tem uma promessa, crer nessa promessa não é cruzar os braços. O esperar no Senhor não é ficar parado, o esperar no Senhor é confiar que Ele certamente fará. Mas o confiar significa, eu vou andar na direção de. Eu creio que Deus vai fazer, então eu vou me levantar e vou andar na direção de. Porque eu sei que quando eu chegar lá, vai estar pronto. Quando eu chegar lá, vai me entregar. Davi ia ser almejado. Ia ser levado a um lugar de governo. Mas ele precisava conhecer as entranhas do reino de Israel. E aí Saul estava atormentado. Aí um dos servos de Saul disse assim: eu conheço um filho de Jessé de Belém. Deus está com ele. Olha só. Tinha um nível espiritual para poder ministrar o coração de um rei. Tem gente, meu irmão, que é muito maior do que você na terra, humanamente falando, mas está atormentado, e você tem, ou você pode ter, o que essa pessoa precisa, e você vai ser levado nesse nível, mas você precisa crescer espiritualmente. O Senhor quer dar governo para a igreja. O Senhor quer colocar a igreja do Senhor em lugares altos de governo, na política, na ciência, na tecnologia, nos negócios, em todas as esferas da sociedade. Ter um filho de Deus bem posicionado como uma influência, uma referência, porque quem cresce aparece, quem aparece se torna referência. E quem é uma referência atrai. O Senhor quer colocar a igreja nesses lugares, só que a igreja precisa se desenvolver. E espiritualmente é fundamental para você entender que apesar de você estar nesse lugar, você não deixa de ser um peregrino, que está numa jornada e numa missão que não é nem deste mundo. Porque se nós não nos desenvolvermos espiritualmente, a gente vai chegar lá, e a gente vai agir na carne. E aí o que Pedro insistiu dizendo: eu insisto com vocês que como peregrinos e forasteiros, vocês se abstenham dos desejos carnais. Entendam que o lugar que você está posicionado, você tem uma missão aí. Deus te fez grande não para você se aproveitar. Deus te fez influente não para você se beneficiar unicamente, mas é para você servir, para você se tornar um solucionador de coisas e de tormentos de tantos. Visto agora que ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que estão do alto, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Um político que é desenvolvido espiritualmente, ao se assentar numa cadeira com uma caneta na mão, podendo decidir futuro de sociedades, ele vai buscar as coisas do alto. Ele vai perguntar ao rei dos reis: qual é a melhor decisão? Qual é o melhor caminho? Qual é o melhor projeto? Porque é desenvolvido espiritualmente. Então, meu irmão, se desenvolva espiritualmente, o Senhor vai te alçar em lugares altos. Número 2, se desenvolva intelectualmente. A mente precisa se expandir, o intelecto precisa se expandir. Olha Davi, conheço filho de Jessé lá de Belém.
Sabe tocar harpa, nível intelectual. É um guerreiro valente, nível intelectual. E sabe falar bem, nível intelectual. Sabe qual é o problema de muitos crentes? Ora, jejua, faz campanha, mas não estuda. Na área que pode ser uma referência, na área que pode ser alguém que pode se tornar uma luz, não busca o crescimento na sabedoria, que o Senhor dá livremente a todo aquele que pede. E a sabedoria ensina que para conquistá-la você precisa dar do que tem, você precisa se esforçar, você precisa ir atrás. Davi ia tocar, Deus precisava estar com ele, porque não basta ter intelecto sem o Espírito. A Bíblia diz assim: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. É muito importante você ter as duas coisas. Você ser altamente capacitado naquilo que você faz, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Mas você tem que ser capacitado. Davi foi para a sala do trono porque ele precisava de alguém que tocasse. Ele estava atormentado e só a música poderia lhe auxiliar. Davi não era só cheio do Espírito Santo. Davi era cheio do Espírito Santo e habilidoso no que fazia para a glória do Senhor. Sabe tocar harpa, o cara toca, é o que precisa, não é? Mas o cara vai estar sentado aqui num ambiente de governo. Tem que saber também se comunicar, falar direito. Pelo menos abrir o mínimo a boca possível. Tem gente que não sabe se comportar num lugar. Quando abre a boca envergonha, dá vergonha alheia, constrangimento, não sabe falar. Eu não estou propriamente falando de um português correto, que isso é o óbvio, isso é o mínimo. Eu estou falando de saber se comunicar, usar as palavras certas, para o momento certo, ter discernimento, ter um bom relacionamento. Davi sabia falar, desenvolvimento intelectual. Davi era um poderoso guerreiro, era um guerreiro valente, também se desenvolveu nas armas, porque ele seria rei de Israel, e o rei de Israel era o maior soldado da nação. O rei de Israel nos tempos de Davi não era o rei que ficava atrás de uma mesa, como a gente vê hoje os reis desse tempo, mandando apertar botãozinho, matando um monte de soldados. Eles eram os primeiros a estarem na guerra, eles iam à frente do seu exército. Mas Davi não chegou simplesmente, se tornou-se um rei e foi guerrear. Davi, quando era pastor de ovelhas, já estava bem determinado do que seria o seu futuro, e lá pastoreando ovelhas treinava com armas, se desenvolvia intelectualmente para ser um poderoso rei. Talvez o que o Senhor tem para você como promessa e o que você vive hoje são coisas bem distintas. Você ainda não vive o que o Senhor te prometeu, mas você pode se preparar para viver o que o Senhor te prometeu. Você pode se preparar ao ponto de quando chegar você está pronto. Quando o momento acontecer, pronto. Meu pai dizia: Fernando, sorte é a junção de duas palavras: oportunidade e competência. E eu concordo com ele. Sujeito sortudo, né? Sortudo por quê? Porque teve uma oportunidade, mas quando a oportunidade apareceu, foi competente para usufruir. Tem gente que tem competência, mas não tem oportunidade ainda. A oportunidade não surgiu, está pronto. Se surgir, vai saber fazer, mas não abriu a porta ainda, não aconteceu. Aí a gente diz: falta sorte, falta. Está competente, mas não teve ainda oportunidade. Entretanto, tem tantos outros que parece que a vida ri para eles. É oportunidade atrás de oportunidade, perde todas elas porque são incompetentes. Também são pessoas sem sorte. Daqui até dezembro, talvez aquele curso que você disse que ia fazer e não fez ainda, dá tempo, vai, começa. Talvez aquela especialização que você disse que ia fazer, não fez ainda, vai, dá tempo, começa. Se desenvolva intelectualmente, se desenvolva espiritualmente. E uma terceira área,
que a gente precisa se desenvolver é a área física. Se desenvolva fisicamente. Não para servir, não para ser visto, mas para ser ouvido. Olha Davi, 1 Samuel capítulo 16, conheço um filho de Jessé, da cidade de Belém, toca harpa, guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e Deus está com ele. Meu irmão, não tem jeito, Deus olha o coração, é fato, mas as pessoas olham o que elas enxergam, o exterior. E quando você cuida de você, você está promovendo uma plataforma para que as pessoas te escutem. Te escutem. Quando você cuida de você, você está promovendo uma glorificação do nome do Senhor, porque nós somos templo e santuário do Espírito Santo. Eu não estou falando de padrão humano de beleza, eu estou falando de cuidar-se, eu estou falando de valorizar a saúde que Deus deu, comer bem, dormir bem. Outro dia eu fiz um vídeo falando dos homens, dizendo que a mulherada estava falando para os homens se cuidarem. Eu disse, o homem não precisa de muita coisa, o homem precisa só de 4 coisinhas, é cuidar do cabelo se tem, que um já não tem mais, então pelo menos raspa essa cabeça aí, que tem uns fios perdidos aí que está ridículo. Ter um bom sorriso, um sorriso decente, apresentável, porque o sorriso é um cartão de visitas. Ter força, não é ser musculoso, fortão, bodybuilder, é ter uma força muscular ao ponto de que se a tua família precisar de você, você bota ele nas costas e sobe uma montanha. Nós não estamos indo de Cafarnaum para Naim, nós não estamos subindo 400 metros morro acima, nós não estamos andando 50 quilômetros, tem muitos pais ali que vão levar filhos no colo, mulher nas costas, precisa ter força, cuidar da saúde, se desenvolver, ter uma boa aparência para ser ouvido. Ou não é assim? Tem uma audiência com o prefeito da cidade, você vai de qualquer jeito? Você vai botar um chinelo de dedo, uma havaiana, um chinelo, uma camisa aberta e vai lá conversar com o prefeito? Não. Você vai colocar uma roupa melhor, mais produzida, você vai tomar um banho, você vai pentear o cabelo, você vai. Agora o que é mais importante? O prefeito ou o propósito de Deus na sua vida? Porque quando é para os outros, a gente até corre atrás daquele jeito, mas quando é para a gente anda de qualquer jeito, relaxado, avacalhado, não se cuida. Daqui até dezembro, cuide-se. Cuide-se. Você vai ver que o Senhor vai começar a promover lugares novos para você, coisas, ambientes que você vai chegar e você vai ser ouvido. Ouvido. Não adianta. Talvez você diga, eu sou desprovido de beleza. Eu não estou falando de beleza, estou falando de ser ajeitado. Diga assim, eu sou feio, mas sou ajeitado. É isso. Se cuidar, porque existem lugares que você vai entrar de fato. A aparência não vai te manter nesse lugar, mas ela vai abrir a porta, a boa aparência, para você entrar. Quantas vezes você já viu isso? Meu Deus, que pessoa linda, que pessoa bonita, que pessoa bem apresentável, até abriu a boca, perdeu a beleza. Acontece. Mas por outro lado tem muita gente com valor dentro, riquíssimo, mas está tão maltrapilha, tão avacalhada de si mesmo, não se cuida, que as pessoas não ouvem, passam batido. Cuide-se, escuta o que eu estou te falando. Cuida da tua saúde, cuida da tua mulher,
A gente conhece um homem, quando ele é decente, trabalhador pela mulher dele, a gente olha para a mulher dele, a gente vê se o cara está... A mulher muitas vezes prega quem é um homem. Cuida da tua mulher. Como diz aquele outro pregador lá, mulher boa custa caro. Não tem para sustentar, então não casa, não arruma mulher. Mas se tem, te vira, vai trabalhar, vai sustentar, vai deixá-la bonita. Que ela te embeleza, você já é feio, mas se você for ajeitadinho com a mulher bonita do lado, meu irmão, ela te embeleza. Mas faça isso, porque isso o Senhor espera, que a gente tenha uma boa aparência, porque as pessoas vão prestar atenção no que a gente vai dizer, e prestando atenção no que a gente vai dizer, a aparência fica em segundo plano, mas ela foi um cartão de visitas. Então cuide-se, e entenda uma coisa, vocês já estão aqui em cima, já acabou o meu tempo, não? Jesus amado, vou correr para o final então. Nós estamos saindo de um lugar de conforto, estamos subindo para um lugar de formosura. Mas entenda uma coisa, esse lugar de formosura só faz sentido se Jesus estiver ali conosco também. Tem gente que usa Jesus para sair do lugar de conforto, para o lugar inferior, para ter a trajetória, mas quando chega no lugar alto, Jesus já perdeu o sentido. Entenda uma coisa, estar no lugar de formosura não significa não correr riscos. Jesus, quando chega em Naim, está saindo uma mulher viúva, sepultando um filho. Para pensar. A mulher vivendo luto sobre luto. A mulher já era viúva, agora estava sepultando o seu único filho. Junto com ela, uma multidão de pessoas num cortejo fúnebre. E vinha Jesus subindo para esse lugar. Eles estavam num lugar de formosura, descendo. Enquanto Jesus estava vindo de um lugar baixo, subindo com uma outra multidão. Só que aqui era um cortejo feliz, de celebração, de vida, de alegria. E esses dois cortejos se juntam. E porque Jesus chegou, todos agora vão sorrir. Quem precisava de algo novo vai sorrir, quem precisava de restauração vai sorrir também. Porque tudo converge em Jesus, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Davi escreveu assim: tu mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de alegria. Jesus se compadece daquela mulher, diz a ela: não chore, toca no caixão, eles param. Jesus diz ao jovem: eu digo levante-se. Ele se levanta, ele se assenta, começa a falar, e Jesus o entrega à sua mãe. O cortejo que era fúnebre agora vira um cortejo de celebração. O cortejo de celebração vira um cortejo de êxtase, e há uma grande festa de louvor ao Senhor. Porque o Senhor está trazendo algo novo para aqueles que precisam de novidade, mas também está restaurando aqueles que precisam de restauração. Tem gente que só precisa de restauração. Eu confesso para você que eu sou um entusiasta do novo de Deus. O ineditismo, as coisas novas, o deixar para trás as coisas velhas. Como é bom tu viver algo no Senhor que você nunca viu, nunca experimentou. Mas existem coisas que não se trata de uma novidade, se trata literalmente de uma restauração. Você não precisa de algo novo, você precisa que seja restaurado o que você já viveu, porque o que você já viveu já foi o Senhor. Igual Jó. Jó já era um homem que tinha todas as coisas, e diz a Bíblia assim: quando ele orou pelos seus amigos, Deus lhe trouxe restauração. Davi escreveu no Salmo 23: restaura-me o vigor. Tem coisas que precisam ser restauradas. Talvez o teu ânimo, a tua fé, a tua esperança, o amor. Você já experimentou tudo isso, você sabe que tudo isto é bom demais, mas por alguma razão se perdeu. Jesus vem aí. Jesus está subindo. Jesus está entrando nesse lugar de formosura.
E o que você achou que você fosse sepultar, Ele vai restaurar para a glória do seu nome. Talvez o que você precisa é de restauração da sua família, dos seus filhos, do seu matrimônio. O teu casamento está morrendo. E numa sociedade que diz é muito mais fácil trocar, manda embora. No teu caso há como restaurar. O Senhor está entrando, o Senhor pode tocar e ser restaurado. Talvez seja o teu ministério. Dom e chamado são irrevogáveis. O teu ministério por alguma razão se perdeu, se acabou. Mas o Senhor está entrando e está dizendo: eu vou tocar e eu vou restaurar. Você não precisa de algo novo, você só precisa ser restaurado. O que você precisa é de restituição. Em nome de Jesus. Hoje é uma manhã também de restituição e de restauração. Coisas que você carrega no coração há muito tempo, que talvez você achou, deu, sepultou, preciso esquecer. O Senhor está dizendo: não, eu vou restaurar. Eu cheguei, eu me compadeço de você. Não chore mais por isso. Em nome de Jesus, seja restaurado, restituído. E tudo isso precisa produzir uma coisa: temor e louvor. Eu já disse outro dia e repito, nós estamos entrando num lugar poderoso, de um tempo novo para a igreja, extraordinário. Novo para muitos que não viveram ainda, porque saíram de Cafarnaum com Jesus e não viram nada acontecer. Mas para outra parte da igreja é restaurador e restituição, porque eles já viveram. Tem gente que você conversa e eles dizem assim: ó, que saudade daquele grande avivamento que eu vivi. Que saudade de ver os milagres que o Senhor fazia. Que saudade de ver um tempo da igreja onde a gente sentia o Senhor agindo de uma forma poderosa, sobrenatural. Para uns será novidades, para outros será restauração, mas para todos será para despertar o temor e o louvor ao Senhor. Porque a Bíblia diz que eles reverenciaram o Senhor com aquele milagre, e eles louvaram ao Senhor. É um tempo de a igreja se levantar com reverência ao Senhor, temor como nunca antes sentimos. E não é o temor do medo de uma punição, é o reconhecimento e a reverência sobre quem Deus é, e o louvor da sua glória. Meu irmão, nós vamos ver muitos milagres acontecendo. Nós vamos ver Deus movendo coisas extraordinárias sobre a sua igreja, coisas que nós precisamos e que o homem não pode resolver, a ciência não pode resolver, a medicina já chegou no seu limite, a capacidade humana já não alcança. Nós estamos no impossível, e o impossível é o território de Deus agir. Mas nós agiremos com temor e louvor ao Senhor, e assim será a nossa vida, saindo de lugares mais baixos e sendo levados para lugares mais altos, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Você crê em nome de Jesus?